Estamos nestes tempos pensando na palavra de Deus, em especial o Senhor tem nos falado através de alguns sermões que seguem uma sequência e o Senhor colocou no meu coração está falando sobre Tiago. Os jovens também têm feito alguns estudos em Tiago nos seus encontros mensais, mas nós já vimos fazendo e estamos completando o que Deus diz através desta palavra, que é uma palavra tão prática. A palavra de Tiago, Tiago, irmão do Senhor. A maioria assim entende. Ele era também conhecido na época como Tiago o Justo. O que Tiago fez em Jerusalém naquela ocasião, e a igreja cristã que começa ali em Jerusalém, o cristianismo começa ali, logo após o período e aquele chamado dia do Pentecostes do ano 30 ou 33 ou 34, não se tem certeza exatamente o ano que seria, porque na contagem, e isso não importa, a contagem que temos hoje, o tempo que nós temos é tempo que é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo, e o nascimento de Jesus Cristo foi feito um cálculo bem depois que Jesus nasceu. Lá no ano 300, 400, é que é feito esse cálculo, e houve uma controvérsia. Depois se chega à conclusão que Jesus teria nascido uns 4 anos antes. Mas não importa, o que importa é que ele nasceu. E o que importa é que ele dividiu a história. Tanto é que no mundo ocidental, que hoje abrange o mundo inteiro, o calendário do mundo ocidental, é o calendário que, na verdade, é respeitado em termos de negócios, do comércio, no mundo todo, é marcado. E quando falamos no ano de 2022 anos após o nascimento de Cristo, ou a data que se colocou como sendo o nascimento. Se importa se foi um pouquinho antes, um pouco depois, não importa isto. Mas o certo é que naquele período, e provavelmente no ano 40 dessa era cristã, Deus levanta este homem, Tiago, irmão de Jesus, que durante o período em que Jesus desenvolveu o ministério, ele não fez parte dos discípulos, pelo contrário, ele duvidava, ele tinha questionamentos. E algumas vezes a Bíblia narra que Maria e os irmãos de Jesus estavam procurando Jesus e querendo até entender, atrapalhar, chamá-lo para alguma coisa, achando talvez que ele estava indo longe demais. Uma ocasião em que Jesus vai para Jerusalém, os seus irmãos iam e chamam se ele não iria. Ele fala que com eles ele não ia. Ele foi depois, e chega depois, porque eles não confiavam. Provavelmente os irmãos de Jesus estavam quando Jesus ressuscitou, o encontraram e talvez tudo leva a crer que fizeram parte das 500 testemunhas. A Bíblia diz que 500 testemunhas viram Jesus Cristo após a ressurreição. 500 pessoas e muitas delas morreram por causa desse testemunho. Tanto é que a palavra testemunho em grego passou a significar alguém que morre por uma causa. Porque em grego a palavra testemunho ou testemunha, que é o mesmo sentido, alguém que viu alguma coisa e vai declarar isto, muitas vezes em julgamento, é mártir. E quando a gente pensa em mártir, a gente pensa em alguém que morre por uma causa. E estas testemunhas morreram por aquilo que viram. 500 pessoas morrendo pela mesma coisa, 500 pessoas morrendo por uma ilusão, por uma mentira, não tem sentido. Isto é uma prova cabal de que estas pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado e, mais do que isso, um grande grupo viu Jesus Cristo subindo aos céus e provavelmente Tiago estava nesse grupo. Tiago, então, ele vai firmar-se na igreja. Ele era um homem muito piedoso, ele foi conhecido no seu tempo como Tiago o Justo. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, um judeu que depois fica junto com os romanos, que descreve tudo o que aconteceu quando Jerusalém foi destruída no ano 70, é o principal historiador dessa época. Esse Flávio Joséfo escreve que Tiago o Justo foi morto injustamente pela liderança, pelos sumos sacerdotes da época, que lideravam o templo. E ele acusa que estes homens eram sanguinários, e um dos motivos da acusação era em terem assassinado, matado, em nome da religião, Tiago, que era visto por todos, mesmo aqueles que não eram cristãos, reconhecidamente como um homem justo, um homem que seguia
os princípios da lei, que obedecia aquilo porque a lei nunca foi absolvida, tirada por Cristo, mas principalmente o aspecto moral, que Jesus Cristo, pelo contrário, reafirmou, afirmando que a justiça dos cristãos tem que ir muito além da justiça daqueles homens que se diziam os guardiões da lei, na época, escribas, fariseus principalmente. E este Tiago é um homem que Deus usa para liderar aqueles cristãos, quando os apóstolos saem, com muitos cristãos que sofreram as primeiras perseguições de Jerusalém e se espalham pelo mundo, ele fica liderando a igreja. E o apóstolo Paulo cita Judas, que escreve depois a carta, que está ali coladinha nas cartas de João e no Apocalipse, aquela cartinha de quase uma folha só. Judas é também irmão, e ele cita que é irmão do Tiago, que é irmão do Senhor. E Tiago, ele viu Jesus subir, e como até hoje, ele sabia que muita gente queria ver Jesus voltar. E aqueles primeiros cristãos tinham a expectativa que Jesus voltaria nos dias deles. O apóstolo Paulo declara, quando ele fala sobre o arrebatamento, que os que estivessem vivos, muitos não enfrentariam a morte, mas seriam transformados na volta do Senhor e se encontrariam com ele nos ares. Ele fala assim, e nós, os que estivermos vivos, nós. Então o apóstolo Paulo se coloca nessa multidão, nós. Alguém já disse, olha só como o apóstolo Paulo não estava inspirado, porque ele não foi arrebatado. Não, mas a Bíblia, quando coloca isso, e quando coloca as palavras que nós veremos hoje de Tiago, a Bíblia está trazendo um ensino para mim e para você. Eu e você temos que viver como se Jesus voltasse hoje. O tempo todo temos que ter essa expectativa, porque ele vem. Ele vem. Os sinais, todo o tempo, vários sinais acontecem, a gente não sabe exatamente todos os sinais. O último sinal que Jesus disse é quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, para testemunho a todas as etnias, a todas as raças. Alguém diz, mas não tem a Bíblia escrita nas línguas de todos. Mas a palavra é pregada, ela é anunciada. Hoje, então, pela internet, pelo rádio, ela chega a lugares onde você nem imagina. Então, a qualquer momento, os sinais todos se cumprem. E Jesus volta. Ora vem, Senhor Jesus. Ele pode voltar agora. Ainda não voltou. Mas eu tenho que estar vivendo assim. E se ele não voltar, eu vou ao encontro dele. Você tem que viver nessa expectativa de, a qualquer momento, se você crê em Jesus como seu Salvador, de reencontrá-lo. E saber que nesse reencontro as coisas realmente serão acertadas e, na verdade, só quando ele voltar a essa terra viverá paz e justiça de verdade. A nossa expectativa nunca deve estar em seres humanos. Por isso que não devemos nos frustrar com os governantes, os que foram, os que vêm. Não se frustre, porque, na verdade, só haverá justiça e paz na terra com a vinda de Jesus. Só ele é o governante perfeito, mas nós temos que aguardar. E enquanto Jesus não vem e nós vivemos os tempos do fim, o que fazer nesses tempos do fim? Gálatas 5:1-20, nós faremos a leitura. Nós vamos ler juntos esse texto todo. Depois eu estarei falando sobre ele. Vamos ler cada versículo que vamos colocar, do 1 ao 20. Gálatas 5, do 1 ao 20. Tiago 5, do 1 ao 20. É um teste de atenção. Vocês todos... Consegue colocar o texto bíblico? Só o texto bíblico? Não, é difícil. Deixa então. Eu vou ler, acompanhe você. Não precisa colocar então o texto, mas daqui a pouco a gente vai avançando. Eu vou ler aqui, acompanhem em casa, acompanhem com a sua Bíblia. Eu uso a Nova Almeida atualizada. E a palavra de Deus diz, escutem agora ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Nesses tempos do fim, você não pode se apegar a bens materiais. Havia naquela época, como há hoje, muitas pessoas que enriqueciam explorando o trabalho dos outros. Lá naquela região havia muitos latifundiários que tinham muitas terras e exploravam. E, infelizmente, alguns deles se diziam cristãos. Quando o cristianismo começou, e esse período, a Bíblia mesmo diz que até sacerdotes se converteram, muitos se converteram, ou pelo menos aderiram ao cristianismo, começaram a achar interessante, e ele começa a crescer, principalmente nos primeiros períodos, quando os cristãos dividiam tudo, muita gente pobre foi, mas também ricos acharam interessante aquilo, e viram os sinais, e falaram, bem, se Jesus vai voltar, ele vai instalar o reino, e muitos começam a ir, mas sem conversão de verdade. Nos dias de hoje acontece o mesmo. E sempre aconteceu em todo o tempo. Sempre houve muita gente que fez adesão, mas não teve conversão. Muita gente convencida e não convertida dentro das igrejas e em muitas igrejas. Nós estamos vivendo um tempo de popularidade do evangelho no Brasil. O evangelho do Brasil é popular. Apesar de muita gente combater, ele ainda continua a crescer. Mas, infelizmente, muita gente se aproxima do evangelho pelos motivos errados, como naquela época se aproximavam também. Na esperança e na expectativa de ganhos materiais, de curas de enfermidades, de resolução de problemas. E muitas dessas pessoas, quando conseguem ganhar, se afastam porque já conseguiram o que queriam. E quando não conseguem, se frustram, porque foram para o evangelho apenas para ter e não para ser. E evangelho não é coisa para ter, evangelho é para ser. Você tem que estar no evangelho para ser como Jesus, e não para ter as bênçãos de Jesus, mas para ser como Jesus e se tornar uma bênção onde você está. É claro que entendemos que Deus vai dar tudo o que for necessário para você cumprir a missão dele. Se precisar que você tenha muito dinheiro, ele vai dar muito dinheiro a você. E eu conheço muitos cristãos que Deus abençoou muito materialmente, mas eles são abençoados e abençoam outras pessoas. Esses tempos, uma pessoa que trabalha numa instituição financeira grande aqui do Brasil, esteve visitando um irmão nosso, membro de uma igreja batista, que é dono de uma grande empresa que trabalha aí na área da construção civil, produzindo material que é usado na construção civil. E esta pessoa, a empresa deles cresceu demais. Dois irmãos que vieram bem pobres e começaram a trabalhar e honestamente cresceram, uma coisa que às vezes é difícil, e cresceram muito e foram abençoados muito, e eles investem. Eles, na verdade, não ganham, não são participantes do lucro, a empresa deles se tornou uma fundação. Os dois irmãos são assalariados, eles têm salário, um salário alto, eles são os executivos da empresa, mas todo o lucro da empresa é investido na obra missionária, e eles têm centenas de missionários espalhados no Nordeste brasileiro. Desenvolvem projetos de combate à seca, projetos que ajudam, um projeto chama-se Água Viva, que ajuda na pessoas que não têm água naquela região, também na plantação, irrigação, e eles têm projetos de esporte, de escolas. É um homem que ele vive talvez com menos do que o dízimo, do que ele consegue com a empresa dele. E o que seria o lucro dele, ele entrega. Deus usou. E se for necessário, Deus vai te enriquecer para você enriquecer outros e abençoar pessoas, mas ele não considera nada daquilo como dele. Agora, às vezes, Deus não quer te encher de bens materiais, porque talvez isso vai ser ruim para você, mas ele vai lhe dar o suficiente para você ter o seu pão cotidiano, porque a promessa dele, e ele mandou a gente pedir o quê? O pão de cada dia. Ele não mandou a gente pedir nem filé mignon, nenhum corte especial de carne, não mandou a gente pedir nada de abundância do ponto de vista material, mas o pão cotidiano, o arroz e feijão de cada dia, o cuscuz de cada dia, né? Para quem gosta de cuscuz, ele mandou pedir isso, o básico daquilo que é necessário para você viver com dignidade. E isso ele promete dar o sustento, mas acima de tudo, ele vai te dar força e ânimo para você cumprir.
Se for necessário, para a bênção dele, ele vai te fazer o milagre, te dar a cura. Se não, ele vai te dar sobrevida ou vida suficiente para você viver com aquilo até o tempo que ele determinar. Hoje, estive visitando lá o irmão José Marinho, o pai do irmão Roberto, que Deus abençoou. Ele perdeu a sua esposa, teve um problema e difícil conseguir uma cirurgia. Entendemos que Deus cura através também de médicos, de remédios, de procedimentos, de vacinas. Deus cura de várias outras coisas. Ele foi orientado e conseguiu, alcançou o que lhe é necessário. Outras pessoas não têm esta bênção, mas o Senhor dá graça a cada um dentro da medida do que é necessário, mas Ele vai abençoar. Mas não devemos ter em mente, porque vivemos tempos do fim. Não adianta juntar tesouros nessa terra. Não adianta pensar em tesourar. Eu vou ter o que me é suficiente. E sem preocupação, sabendo que Ele cuida de mim, vai cuidar dos meus, vai cuidar da minha descendência. Ele vai cuidar dos seus descendentes. Ele promete isso. Fui moço e agora sou velho, diz o salmista. Mas nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. Isso se cumpre. Agora não diz que o justo vai ter riquezas, muitas, mas vai ter o que é necessário. E nós temos que confiar nisto. E de forma alguma nos prendermos. Pessoas daquela época, e talvez alguns até que se diziam cristãos, além de estar presos às questões materiais, ainda exploravam o trabalho, agiam de forma desonesta, não cumpriam o que era correto para com aqueles que eram seus colaboradores. Nós temos que estar preocupados com isso, em sermos honestos e não estarmos presos aos bens materiais. Agora, continuando o texto, nós temos que, conforme diz o versículo 7 até o versículo 11 desse mesmo capítulo, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Paciência, essa é uma palavrinha-chave, não só para crianças, mas para a gente também. Nós temos que aprender a ter paciência e pacientemente aguardarmos. O Senhor pode voltar hoje, ou eu posso ir ao encontro dele, ele pode demorar mais, e não importa. Até mesmo o nosso sofrimento, a nossa aprovação, as nossas lutas, nós temos que ter paciência. Temos que aguardar a volta de Jesus, mas temos que aguardar a ação de Jesus na nossa vida. Enquanto Jesus não volta, Ele está presente pelo poder do Espírito Santo e Ele age na sua vida, Ele age na minha vida. Aquilo que eu estou pedindo, eu tenho que continuar crendo. E, na verdade, sabendo que no tempo certo Ele age. Essa é uma palavra que de vez em quando repetimos, mas a Bíblia repete o tempo todo. Há ensinos da Bíblia que estão presentes na Bíblia inteira e nem sempre a gente aprende, né? E essa palavra paciência, ela é dita em praticamente todos os livros da Bíblia. Como você precisa ter. Você tem que ter paciência em relação à ação de Deus, assim como você tem que ter paciência com os outros. Você tem que ter paciência para aguardar o resultado. Como o agricultor tem que pacientemente esperar chegar o momento certo, uma mulher, a mãe, quando espera o filho, tem que ter a paciência para aguardar o tempo certo também. Nós temos que ter paciência, sabendo que na hora certa Jesus vai voltar, na hora certa Ele volta para resolver o seu problema, na hora certa essa dor vai passar, na hora certa o problema da família vai ser resolvido, na hora certa Ele vai entrar com a providência necessária. E você tem que ter paciência. Para desenvolver paciência, eu tenho que desenvolver um espírito de gratidão. Por isso que várias vezes vai aparecer nas cartas, em tudo agradeça a Deus. Eu devo agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Não agradeço por tudo, mas agradeço em tudo. Porque em tudo há pelo que agradecer. Sempre. Nesse aspecto, nesse sentido, quando eu desenvolvo um espírito de gratidão, eu desenvolvo paciência. Jesus não voltou,
mas eu estou vivo e Ele está me dando forças para viver. Porque Ele tem missão para mim. Porque Ele também tem paciência com esse mundo. Se Jesus não voltou ainda e os problemas todos do mundo não acabaram, é porque, na verdade, ainda há pessoas para terem um encontro com Jesus. Há pessoas que ainda precisam ouvir de Jesus. Neste sentido, é necessário que você espere, porque o Senhor age no tempo certo. Se você ainda não recebeu aquela bênção que você está pedindo, é porque não é o momento certo para você receber. Peça que Deus lhe dê paz para você esperar. Paz que leva a pensar na palavra que segue, né? Paciência. O Senhor vai lhe dar. Desenvolva um espírito de gratidão. Peça que Deus lhe dê forças para esperar o tempo certo da resposta dele. E enquanto aquilo te angustia, ore. Não tenha medo de orar. Por isto, a palavra de Deus vai falar e continua falando sobre a necessidade que nós temos de estar sempre em comunhão e nos comprometendo com os irmãos e irmãs. Como precisamos uns dos outros. Do versículo 12 até a primeira parte do versículo 16, no capítulo 5 de Tiago, é dito: acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Uma irmã chegou para mim uma vez e falou: pastor, eu não estou conseguindo orar. Está tão complicada, a dor às vezes é tanta que eu não consigo orar. E aí conversamos e um grupo de irmãs começou a ir todos os dias na casa daquela irmã para orar com ela. Ela pediu e foi ajudada. Agora, às vezes a gente está passando por situações e a gente não pede. Aqui diz: alguém está doente, chama alguém da igreja para ir lá orar. Os líderes da igreja vão orar por você. Mas você tem que sinalizar que você está precisando. Nós temos que ter humildade para pedir, mas nós também temos que estar atentos para nos ajudarmos. Tem que haver comprometimento uns com os outros. Enquanto o fim não chega, a igreja de Jesus tem que estar muito unida. Compromisso. Por isso, compromisso na palavra, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Dá para você fazer? Diga sim. Não dá para fazer? Diga não. Em todas as áreas da sua vida. Não fica prometendo coisas que você não vai cumprir. Em termos de igreja, quando você assumir compromissos com a igreja, quando você assume compromissos com as pessoas, você tem que saber os seus limites, dizer sim ou dizer não. Não precisa jurar. A sua palavra tem que ter peso. Por isso, esse usar juramentos e às vezes, depois se desculpar, então é preferível dizer não ou dizer: olha, eu não posso te responder agora. Em termos de igreja, em termos de relacionamentos, é muito importante você ser sincero, conhecer os seus limites. Às vezes a gente quer agradar todo mundo, às vezes a gente não sabe dizer não na vida e a gente se dá mal. Sim, sim, não, não. Posso, não posso, não posso. E não tem que me preocupar se eu vou ofender ou não o outro. Eu tenho que falar com amor, com carinho, dizer: olha, eu me esforço, mas eu sei do meu limite. E se eu disser sim, eu vou estar extrapolando e eu não vou fazer a coisa certa. E quando você pedir ajuda para alguém, que alguém disse não para você, não se frustre. Com certeza, mas se é para fazer tal coisa, é pela igreja, é pelo ministério. Saiba que Deus vai levantar outras pessoas. Talvez não seja aquela, sejam outras pessoas. Na vida a gente tem que agir assim. Mas nós temos que ter sinceridade, mas tem que haver comprometimento. Eu tenho que estar orando, ouvindo, confessando e dando ouvidos aos que estão passando por dificuldades. Igreja é envolvimento. Vida cristã é comprometimento. E comprometimento não com uma instituição, comprometimento com Jesus e com o corpo de Jesus, que somos nós. Então eu tenho que me aproximar, eu tenho que me comunicar, eu tenho que perceber. Se eu achei que alguém está triste, eu vou perguntar o que está acontecendo, vou orar pela pessoa. Uma coisa importante que fizeram uma vez comigo, alguém fez um contato comigo: pastor, eu achei que o senhor está preocupado, eu quero orar pelo Senhor. E a pessoa orou. E como foi boa aquela oração? Eu não estava preocupado, naquela hora eu estava, depois a preocupação passou. Eu fico com a cara feia quando eu estou... Ela já é feia, mas ela fica pior
quando eu estou com alguma coisa na hora, e é na hora. Não é que eu estou vivendo, estou na hora, passou, pronto, aliviou. Mas foi importante ela ter orado por mim. É importante, eu acho que muita gente já teve essa experiência aqui, não teve? De alguém chegar e falar, vou orar por você agora. Que bênção. E nós devemos fazer isso. Agora, você gostou de receber oração? Faça isso com alguém. Liga para alguém e fala, olha, eu quero orar com você. Ou manda a mensagem, eu vou fazer uma oração, grava a oração. Como é bom, uma vez uma pessoa orou por mim, gravou a mensagem, eu fiquei ouvindo aquela oração várias vezes. Como foi importante para mim. De vez em quando eu gravo oração também, alguém fala, olha, eu passei aquela oração para alguém, para outro, aleluia. É importante você orar pelos outros. Mas, pastor, eu não sei orar, sabe? Orar é falar com Deus, todo mundo fala com Deus. Fala, então fala com Deus pelos outros também, intercede pelos outros, ore pelo outro, se comunique com o outro. Também peça perdão, confessar os nossos pecados uns aos outros. Às vezes, alguns problemas até de enfermidade é questão de culpa. Às vezes, a gente está carregando alguma culpa. Vamos confessar, vamos pedir forças. Olha, eu estou com uma coisa me pesando a consciência. Conversa com o irmão que você tem confiança para ele ajudar você, para ele orientar você. Igreja é comprometimento. E nós somos um grupo que está aqui se preparando para o encontro com o Senhor. Temos que ter comunhão aqui. Porque se a gente não exercitar comunhão aqui, vai ser complicado viver o céu, né? Porque no céu você vai ser obrigado a entrar em comunhão com todo mundo. Então, é melhor eu aprender aqui, a começar a ter comunhão mesmo com aquela pessoa que eu acho que não é tão simpática assim. Mas eu vou ter comunhão, eu vou me comprometer, eu vou ajudar, eu vou me aproximar. E dessa forma, eu estou me preparando para o dia que eu tiver que ter comunhão com todas as pessoas. Mas enquanto estamos vivendo esses tempos do fim, como já disse no início, temos que perseverar na oração. A oração pelos enfermos, e aqui no texto que nós lemos, fala até de unção com óleo. E é interessante que o texto diz que você pode ungir, e a unção tinha um aspecto. O azeite era um remédio, e até hoje é um santo remédio. Eu já usei azeite na Denise, a minha filha mais nova. Ela é uma caipira da cidade, não sabia o que era arame farpado, foi num sítio lá em Mato Grosso, e foi atravessar, não sabia que aquilo machucava. Com 3 anos, e se machucou. Estávamos a quilômetros de distância da cidade, e uma cidade de poucos recursos. O irmão falou, pastor, eu tenho azeite. Eu falei, pensei que era alguma coisa mística. Ele falou, não, pastor, azeite é bom, cicatriza. E nós untamos com azeite. E é interessante que não ficou nenhum sinal daquilo. Ela teve uma vez uma outra pancada que a gente usou remédio, ficou cicatriz. Aquela não ficou. Porque o azeite é medicação. Então eles usavam remédio, isso é o sinal de que a gente tem que orar, mas também tem que usar remédio, mas também havia o sentido simbólico, porque o azeite sempre simbolizou a presença do Espírito Santo. E às vezes, eu unjo alguém. Não faço isso comumente, não temos sessões de unção de óleo aqui na igreja, não tenho associação com nenhuma empresa de azeite, mas eu não faço isso. Mas em algumas ocasiões eu faço. Assim, é um símbolo, é um sinal, algo externo. Assim como às vezes a gente ajoelha, é um símbolo. Eu unjo, mas como símbolo. Não, a cura não está no azeite. Mas às vezes aquele toque. O azeite ele tem a capacidade de penetração na pele, né? Ele é absorvido pela pele com facilidade. E assim, a gente faz algumas coisas. Aqui a gente fecha os olhos. Eu posso orar de olhos abertos? Posso. Eu já orei dirigindo. Se eu fechar os olhos na hora da oração, quando eu estiver dirigindo, eu vou falar amém no céu, talvez. Vou levar alguém para o céu, antes do tempo. Espero que vá para o céu. Mas espero não levar ninguém, não produzir nenhum acidente. Eu oro de olhos abertos. Você pode orar de olhos abertos, mas quando eu posso, eu fecho os olhos. A oração de olho fechado, a oração de olho aberto tem mais poder? Não. Mas é um símbolo que eu estou me isolando de tudo. Me ajuda. Quando eu me ajoelho também. Não é que a oração de joelhos tem mais poder que a outra, mas simboliza a minha humildade. O azeite também pode simbolizar. Em situações nós podemos ungir. Às vezes eu faço, mas é interessante que diz que a oração da fé, porque é Deus quem cura. E é pela fé. Não é pelo azeite, não há poder no azeite. Mas é um símbolo, o símbolo de que você confia no poder do Espírito Santo. Nem é o poder de quem ora. Não tem oração poderosa, tem um Deus poderoso que aceita a oração feita com fé, com humildade, por alguém que confia de fato nos méritos de Jesus. E aí a oração é ouvida por Deus, porque Ele é que é poderoso.
O poder está em quem recebe a oração. E pelo poder do Espírito ele age na vida. E você tem que orar sempre, perseverar em oração. Não deixe de orar nunca. Portanto, continua, né, o texto no 17. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. E então o céu deu chuva, a terra produziu os seus frutos. Elias era um homem e Deus o ouviu, mas um homem que se dedicou, e você também é ouvido por Deus quando ora com fé. Agora, finalmente, o encerramento desse capítulo, que é o encerramento do livro. Nesse tempo e nesses tempos do fim, nós temos que estar, o que fazer é persistir na proclamação da verdade. E o encerramento desta carta, ou, na verdade, um livro doutrinário de conselhos práticos, ele não vai terminar saudando os irmãos, ele vai terminar aqui. E ele termina nos versículos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui fala para você proclamar a verdade até para o irmão que se desviou. Então você tem que ir atrás daquele que não está mais firmado, ajudar. Tem irmãos que se afastam, tem irmãos que se esfriam, e eu tenho que levar a palavra a eles. Mas também pessoas que estão fora da verdade e precisam receber a palavra. Em todo o tempo eu tenho que persistir na proclamação da verdade. E quando alguém se converter, a multidão, essa pessoa terá, na verdade, a multidão dos seus pecados coberta. E você será honrado por Deus. Nós não sabemos o que acontece, mas o Senhor ama de maneira especial e abençoa de maneira especial aqueles que têm se dedicado a proclamar a verdade. Não significa ser um pregador, mas significa muitas vezes entregar um folheto para alguém, saber de alguém que está precisando de uma palavra e fazer um estudo bíblico com esta pessoa. Ontem eu achei bem interessante, participando de um casamento com uma jovem aqui de nossa igreja, e essa jovem estava ali entre as madrinhas dela, alguém que a trouxe de volta para a igreja, porque quando pequena ela frequentou a nossa igreja, quando tínhamos o trabalho que a nossa Associação de Ação Social Portas Abertas desenvolvia, que era o trabalho de reforço escolar, suporte a crianças, porque em São Caetano, na época, as escolas, muitas escolas eram estaduais, só tinham 2 escolas municipais, e as escolas do estado não forneciam o suporte que hoje as escolas do município fornecem. Quando toda a educação de São Caetano do Sul foi municipalizada, ficou desnecessária. Mas naquele início, alguns anos atrás, mais de 20, 25 anos atrás, haviam poucas eram as escolas municipais, e muitas crianças em São Caetano não tinham acesso a certos suportes. E um grupo de pessoas voluntárias em nossa igreja começou a fazer isso. E aquela menina, ela, quando pequena, frequentou. Foi o período que ela veio à igreja, ela teve contato com a nossa igreja, e ela mesmo reconhece como foi importante participar daquele momento. E aquilo ficou no coração dela. Mais tarde, ela vai conhecer uma outra jovem da igreja e descobre que ela era daqui, e ela se interessou em vir. E uma outra jovem da nossa igreja começou a fazer estudos bíblicos com ela. Nós a batizamos, ela está firme no caminho de Deus, casou-se com outro jovem cristão. E esse trabalho de cooperação, cada pessoa fazendo uma parte, e nós temos visto assim, pessoas proclamando a verdade. Você pode, independente de ter um conhecimento teológico profundo ou não, compartilhar da verdade com alguém que conhece muito menos que você. Ler um versículo bíblico, o versículo do boletim mesmo, você pode pegar e compartilhar com alguém. Pegar um folheto que tem ali e compartilhar com alguém. E você vai ver que você estará fazendo com que muitas pessoas passem a ter a vida que é boa de fato. Você é grato a Deus pela sua salvação?
Se você é grato a Deus pela sua salvação, você tem o dever de compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Nós temos visto irmãos que têm desenvolvido projetos e nós louvamos a Deus. Nesta semana tivemos no nosso encontro de atletas de Cristo a participação de um irmão que é da área de artes marciais e que foi convidado pelo irmão Wagner Santos para dar um testemunho daquilo que é feito. E nós temos visto que o trabalho que é realizado pelo grupo que tem lutas de artes marciais aqui na igreja, além deles dobrarem o outro fisicamente, detonar, quebrar, e tem gente que sai quebrada, mas eles também são usados pelo poder do Espírito Santo a quebrar a alma de algumas pessoas que vêm se convertendo a Jesus. Parece que um método bom, a gente tem que ser um pouco mais incisivo para levar pessoas a Cristo, né? Eu acho que, mas eu estou esperando, quando começar a aula de sumô, eu vou entrar. Por enquanto, não. Eu estou me preparando, né, para ser um bom lutador de sumô, mas é interessante como Deus usa diferentes meios, instrumentos. Você pode usar, através do esporte, para falar e compartilhar do amor de Jesus, para anunciar e proclamar a palavra da verdade. Nestes tempos do fim, não se apegue aos bens materiais. Aguarde com paciência a volta do Senhor e aguarde com paciência a interferência e intervenção do Senhor naquela sua necessidade. Nesses tempos do fim, comprometa-se mais com os irmãos e irmãs, procurando, se aproximando, orando, ajudando aqueles que estão afastando-se. Nesses tempos do fim, persevere na oração por você e pelos outros. Nesses tempos do fim, persista na proclamação da verdade. Jesus Cristo mesmo disse que a qualquer momento ele volta. E ele volta como ladrão da noite, ele não avisa quando chega. E ele quer nos encontrar vigilantes. E nós estamos vigilantes quando não nos apegamos aos bens materiais, quando pacientemente aguardamos, fazendo a vontade dele, nos amando, nos envolvendo com a sua obra, falando e proclamando a sua verdade. Com certeza, quem assim estiver, vai estar como aquela parábola das mulheres que vigiavam e das outras que dormiam. Você vai estar com a sua lamparina cheia do azeite do Espírito Santo. E o Senhor vai se agradar. E com alegria seremos honrados na volta do Senhor. Mas enquanto ele não vem, vamos estar vivendo conforme ele quer. E com certeza ele vai dar a bênção necessária para você ter uma semana abençoada e abençoadora. Amém? Fiquemos em pé, enquanto o grupo que vai estar nos conduzindo na última canção vem à frente. Feche os seus olhos e louve a Deus por bênçãos que ele lhe deu nesta semana. Pelo menos uma. Agradeça. Coloque na presença de Deus algo que pesa no seu coração por esta semana que está chegando. Talvez você esteja ansioso por algo, preocupado com algo. Coloque na presença do Senhor. Não fique com você com esse peso. Peça agora por alguém que você sente que precisa de um contato seu, de uma palavra sua. Você que está em casa também, faça isso. E peça que Deus lhe dê condições de você fazer e dar uma palavra que pode abençoar a pessoa. Se você não tem em mente, peça que Deus lhe mostre alguém que você pode ajudar, levar uma palavra de ânimo, de conforto. Agora, se você ainda não tem certeza, mesmo ouvindo, participando deste culto, que Jesus está ouvindo a sua oração, que Deus está ouvindo, porque você não tem certeza, você não sabe se ele voltar você vai com ele, é porque você ainda não recebeu como Salvador e Senhor. E se você ainda não tem certeza da vida eterna, eu convido agora a voltar-se para ele. Se você não tem certeza e quer ter certeza, diga assim: Deus eterno, diga no seu coração: eu sei que sou pecador ou pecadora.
Eu creio que o Senhor morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo. Eu te convido agora, Jesus, a entrar e viver na minha vida para sempre. Amém. Vamos ainda de olhos fechados. Alguém que está aqui conosco fez esta oração, levante a mão. Em casa, se você fez esta oração, coloque aí na descrição do link e quero preencher. Preencha o seu nome. Nós queremos orar. Deus abençoe quem está confirmando a decisão. Pai querido, te agradeço porque irmãos nossos confirmam, o irmão nosso está confirmando a sua decisão. Abençoa o Senhor para que cada dia ele seja renovado por ti. Ele possa, eu sei que ele é teu, que te pertence, que ele esteja firmado nisto, cada vez mais. E se alguém nesta noite tem tomado a decisão por Jesus, ó Pai, eu sei que é a festa no céu, mas nós também queremos ajudar que essa pessoa se comunique conosco, mas que acima de tudo ela possa ter convicção plena de que o Senhor tem ouvido esta oração e já está atendendo, e ela recebe agora o perdão e o presente da vida eterna. Para a tua honra e glória que nós oramos, em nome deste Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor.